Olá, olá, boa noite, boa noite. Já vi um coraçãozinho aqui. Bom, a gente não tem aqui ainda muitas pessoas, né? Vamos ver, de repente o pessoal começa a entrar. Mas de qualquer forma a live vai ficar gravada, né? Então quem não puder assistir ao vivo pode estar assistindo depois, né? Vai ficar lá gravada no feed, tá? Bom, hoje eu convidei uma pessoa bem próxima, assim, amiga. O nome dela é Thalita Martinelli, ela é fisioterapeuta e acupunturista, né? Então a gente vem durante alguns dias falando sobre Lerdort, né? Porque em fevereiro a gente teve aí o dia do combate, né? A Lerdort e combater essas lesões e esses distúrbios é a minha missão, né? É o meu trabalho. Então, hoje eu resolvi trazer aqui, ao invés de a gente falar de assuntos preventivos, a gente vai falar de cura, né? De uma forma de tratamento dessas lesões. Então, eu vou chamar aqui a Thalita, para ela mesma poder se apresentar e falar um pouquinho. Tá aí? Tá. Olá! Boa Bem, noite, tudo bem? bem, você? Tudo jóia. Tá bom. Prazer ter você aqui conversando com a gente. Entramos um pouquinho atrasada aqui, que eu tava meio perdida aqui nos botões. Eu achei que era a minha internet que não estava funcionando, mas já dei uma mexida lá, mas deu certo. Ah, legal. Bom, vamos então começar, né, fazendo uma apresentação. Eu não sei se as pessoas já me conhecem, né, porque eu vejo que todo dia tem um seguidor novo aqui no canal. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Ticianelli, eu sou fisioterapeuta e ergonomista. Então eu trabalho na prevenção, né, das LERDORT dentro das empresas, faço esse trabalho preventivo. E como eu já falei inicialmente, né, a gente vem falando sobre a prevenção das LERDORT de diversas maneiras. E hoje eu trouxe a Thalita para a gente falar um pouquinho do tratamento, né? Como uma alternativa de tratamento para essas lesões e para esses distúrbios, a gente tem a acupuntura. Então, eu vou deixar a Thalita se apresentar para ela falar um pouquinho do trabalho dela, da formação dela, e aí a gente começa. Vamos lá? Então, boa noite também para quem não me conhece, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com acupuntura há mais de 14 anos, né? Foi minha segunda graduação, foi acupuntura. E desde então eu venho tratando as pessoas no geral, né? E é um assunto, né? Uma questão que vem sempre à tona no consultório, né? Que é Aham. as lesões, os distúrbios, né? A questão da dor também, né? Então, é algo que eu acho que a acupuntura até é mais conhecida por tratar a dor, né? Uhum. A gente sabe que tem a prevenção, né? Tem outras coisas, mas geralmente a pessoa já procura quando ela já está com alguma coisa instalada ali, né? Sim. Então, para quem ainda não está familiarizado, né, com essas siglas, então a LER, tem essa sigla porque são lesões por esforços repetitivos, e a DORT, ela foi substituída, né, pela DORT, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, essa alteração de LER para DORT, ela aconteceu porque normalmente os trabalhadores, quando se queixavam, nem sempre já havia uma lesão instalada, né? Mas já havia uma queixa, já havia um distúrbio, algum desarranjo ali, que não ainda uma lesão. Então, passou a se chamar distúrbio, né?
E que não só a repetitividade é que causa esse tipo de distúrbio ou de lesão. Tem outros fatores ergonômicos, né, que acabam lesionando o trabalhador, então por isso essa substituição. Mas como o termo LER ficou tão conhecido, né, acabou que não ficou DORT, ficou LER-DORT, né? O pessoal acabou assumindo essas duas siglas. Então, a gente tem hoje dentro das empresas, por mais que a gente faça um trabalho preventivo, né, sempre acaba acontecendo das queixas chegarem no ambulatório, né? E muitas vezes até já com uma lesão instalada. Às vezes uma lesão aguda ainda, mas muitas vezes até uma lesão crônica, né? Então, assim, eu queria saber de você, Thalita, assim, acho que antes da gente começar a falar diretamente da acupuntura na LER-DORT, né? Você poderia, acho que, colocar aí uma explanação para o pessoal de como que funciona a acupuntura, o que é, né? Qual é a origem desse tratamento, enfim, colocar um pouquinho aí a sua visão aí de como melhor exemplificar aí o seu trabalho. A medicina chinesa, né, que trouxe para a gente, há 5 mil anos atrás, a técnica da acupuntura. Porém, não existe só a acupuntura, né? Porque quando a gente fala da acupuntura, a gente já pensa na agulha, né? Então, a gente já associa diretamente. Mas, na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente aprende, a gente tem a formação em acupuntura. Porém, lá na China, eles são formados em medicina tradicional chinesa, né? Assim como o médico é formado aqui. Só que para a gente, como é uma pós-graduação e uma especialização, a gente aprende no geral, né? A origem, né, da medicina chinesa, quais são as técnicas, né? A parte de fitoterapia, dietoterapia chinesa, né? O trabalho do equilíbrio, não só a questão das agulhas, né? E dentro disso, o que a medicina chinesa nos traz, né? Que tudo que a gente faz em excesso leva a algum comprometimento energético, né? Então, assim, é muito falado, né? Tipo assim, exercício físico em excesso, trabalho em excesso, né? Pegar carga em excesso, né? Então, tudo isso a gente sabe que leva a um desequilíbrio no corpo, né? Então, quando a gente fala de acupuntura, né, no tratamento, né, no caso de dor, de alguma lesão, a gente tem que lembrar que aquilo lá foi bem antes, né? Foi fazendo até que formou alguma coisa. E na medicina chinesa, nada mais é do que isso, né? Eu levei o meu corpo a um padrão de desequilíbrio. E aí, o que vem as consequências? As dores, né? A dificuldade de fazer qualquer tipo de movimento, né? Isso leva também a padrões, assim, emocionais, né? Porque ninguém quer ficar mal, sentir dor, não conseguir pegar, às vezes, um objeto. Então, leva a questão emocional, sem contar a questão do sono também, que é muito influenciada nisso, né? E aí, isso que é bacana da medicina chinesa, né? Porque vai tratar no geral e vai lá onde começou o problema e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Sim, sem dúvida. E quando o paciente chega na sua clínica, você tem que fazer uma avaliação, né? É feito uma anamnese. Como é que funciona isso? Como é que é? Porque é diferente, né, da medicina tradicional oriental, ocidental nossa, né? Então, aí, como é que é feito, assim? Primeiro que a gente não sai da fisioterapia nessa parte, né, Vivi? Porque pelo fato de você ser fisioterapeuta, não tem como você apagar algumas coisas ali, né? Então, é lógico que essa anamnese é feita quase que completa, né? Só não faça questão, por exemplo, de força, né? Não peço para o paciente fazer alguns movimentos, mas eu começo a analisar na hora que ele entra no lugar. Então, na hora que ele entra, na hora que ele senta, né? Você sabe que a pessoa que tem uma dificuldade, ela já muda ali o Daí eu entro com as questões que são relacionadas à medicina chinesa.
Daí eu vou entrar desde o padrão, né, do sono, daí o horário que acorda, porque daí eu sei que tem algum órgão envolvido nesse momento. A questão da temperatura, você se sente melhor no frio ou no calor, né? Porque a gente sabe que muitas dores estão relacionadas a isso. Como você se alimenta, né? Porque eu sei que o que você come me diz muito de você. Como que o seu intestino, como que funciona o intestino, qual lugar que você tem dor, como que é essa dor, né? A dor queima, você sente um agulhamento, né? Você sente um formigamento, porque também eu sei onde está essa dor, se ela está em algum meridiano do corpo e como ela me diz se é uma questão de calor, se é uma questão de frio, se é né, a gente fala na medicina chinesa, um ataque de vento interno, né? Então, através dessas perguntas, né, eu consigo descobrir ali qual que é o padrão de desarmonia. E aí eu consigo trabalhar junto, né? Tanto os pontos que eu sei que eu posso colocar para dor, específicos para trabalhar, né, a questão da circulação, como o padrão de desarmonia que esse paciente me apresenta. E aí eu vejo a língua, porque assim, depois de toda a anamnese, a língua e o pulso, ela me traz um complemento para dizer se realmente, né, é uma coisa crônica, não é, né, é uma coisa que dá para trabalhar rápido ou vai demorar um pouco mais. Na língua, eu sei o que está em excesso, o que está deficiente. Então, eu até brinco, né? Eu falo para o paciente assim, você toma água? Então, como você sabe? Eu falei, a sua língua mostrou para mim. Então, é bem legal essa parte, né? Porque a gente consegue fazer todo esse diagnóstico só através de uma conversa, uma avaliação do pulso e da língua. Né? É muito curioso, né? Assim, você conseguir fazer um diagnóstico analisando a língua ou o pulso, né? Da pessoa, se bate mais devagarzinho ou se bate mais forte, né? Muito interessante, né? E aí, feita a anamnese, você... É porque assim, né, para as pessoas que de repente nunca fizeram acupuntura, tratar com medicina chinesa é trabalhar com energia, né? Então você falou aí dos meridianos, não sei se você quer falar um pouquinho como que funciona isso na prática, né? Meridiano, energia, como que é realmente esse tratamento de acupuntura, levando isso em consideração, não só músculos, tendões, né? É assim, ó, a gente tem o corpo inteiro, né, de meridianos formados por vários órgãos, né, que esses meridianos foram descritos quando se iniciou a técnica da medicina chinesa, porque eles descobriram que eles colocavam o estímulo em determinado ponto e ele conseguia tratar alguma coisa. Então, colocava no pé, conseguia tratar a cabeça. Aí eles começaram a estudar que, nossa, tem uma ligação, né? Como que eu coloco um ponto no pé e eu trato a cabeça? Aí foram descritos, né, todos esses meridianos, que são dos órgãos mesmo, e é igualzinho da gente, não muda nada. Não muda nada. Desculpa, gente. Resolveu dar uma latidinha. E aí, então, cada órgão, fígado, rim, coração, eles descreveram como meridiano. E a partir do momento, né, então eu faço a anamnese. Aí eu vou ver qual é o padrão. Então, qual é o padrão, eu já sei quais pontos eu vou usar. Sei onde a pessoa está relatando algum sintoma. É mão, é braço, é ombro, é joelho. Daí o que eu faço? Eu localizo esses pontos primeiro aonde eles estão falando ali que tem alguma coisa. Então, eu faço uma palpação, eu vejo se tem algum edema, se na hora que eu coloco a mão sente um pouquinho mais de dor. Daí eu vou fazer o tratamento com a acupuntura, né? Então, um exemplo com as agulhas. Quando eu coloco a agulha, eu manipulo a agulha, daí a gente fala que vem o Qi, né? Porque é a energia do corpo. A pessoa sente como se fosse um choquinho. E aí, a partir dela, eu consigo colocar vários pontos meridianos que são responsáveis para tratar aquilo em específico.
Então, se eu sei que o paciente tem uma deficiência da energia do rim e ele tem uma dor na lombar, então eu vou colocar os pontos que vai estimular o rim e vou colocar os pontos da lombar também. Então, eu sei que na lombar passa a bexiga, eu vou colocar ponto da bexiga, e aí eu vou colocando de acordo com o que o paciente também vai relatando. E muitas vezes eu coloco o ponto no lugar, né, da lesão, e eles falam, olha, eu senti que doeu o dedão. Ah, eu senti que doeu a minha mão, porque a energia percorreu todo esse local. Então, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente está falando com o processo energético do corpo. Então, é por isso que a gente tem toda essa ligação, porque a gente é totalmente energia. Sim, sim. Eu sou fascinada, assim. Eu também estudei acupuntura, apesar de não trabalhar, né, não aplicar, mas eu estudei, eu gosto, eu acredito muito nesse campo energético, né, que a gente tem, assim. A gente sabe que as LER e as DORTs, né, elas acometem normalmente trabalhadores numa certa faixa etária, né, que é aquela faixa etária mais produtiva, de repente, da pessoa, né, dos 35 aos 45 anos, que acomete, na maioria das vezes, mulheres, né, e que tem as funções que estão mais propícias, né, a desenvolver esse tipo de lesão. Então, são trabalhadores que normalmente estão no chão de fábrica, operadores de máquina, né, pessoal de limpeza, hospitais, né, o pessoal de enfermagem, por conta de manuseio de carga, né. Então, a gente tem esse público com um índice maior, assim, de queixas. Na sua clínica, assim, eu sei que você também é especializada nessa parte de fertilidade, de trabalhar com menopausa, né, com mulheres, mas certamente você também recebe pacientes, né, com queixas de Ler-Dort, né? E como é que é esse índice na sua clínica, assim? Eles seguem esse padrão de faixa etária? São trabalhadores que normalmente trabalham com cargas, são mulheres na maioria das vezes, como é que é? Na verdade, mulher sempre é o público que acaba procurando mais, né? A gente sabe que a mulher ainda está muito mais preocupada com essa questão mesmo, né? De melhorar vários fatores. Enfermeiras eu atendo muito, principalmente enfermeiras que trabalhavam muitos anos à noite, né? Daí a gente sabe como que funciona, às vezes a equipe reduzida. Então, vem muitas pacientes com questões de dores crônicas e com infertilidade. Por quê? Porque, assim, você vê que uma coisa não foge muito da outra, né? Primeiro, porque ela trabalhou à noite, ela não teve o ciclo circadiano respeitado, né? E isso também a gente sabe que influencia nas doenças. E aí, aquilo, alimentação, quem trabalha à noite, come o que é mais fácil, né? Então, não se alimenta muito bem. Aí pega um plantão atrás do outro. Então, assim, chega no limite, né? Daí vem com as dores, mas com essa questão de muitas mulheres com menopausa precoce, né? E outros fatores que vêm envolvidos, porque a primeira coisa que eu falo, por exemplo, é em relação ao sono, né? Você não vai conseguir engravidar de forma muito rápida e natural se você não faz, né? Não tem um sono bom, né? Se você não consegue dormir, se você não deixa a energia do seu corpo ser trabalhada no período da noite para desintoxicar o que você fez durante o dia, para harmonizar. Então, enfermeira, eu pego muito com questão de dor crônica. Aí, em ambulatório de acupuntura, cabeleireira, que é muita ali, né? Fazendo 500 escovas dia, daí eu pego muito. Aí, pessoas da limpeza. Esse, assim, vem muita gente. Porque aquilo, trabalha muito, pega peso, né? Então, e pego também homens, é mais assim, ou é motorista, daí, eu sou motorista de caminhão, então eu fico viajando, posição sentada. Ou alguém que trabalha de encarregado de entregar móveis, então carrega móveis. Aí já vem com cirurgia de hérnia de disco que não resolveu,
Então, isso existe muito. Eu pego muito porque o trabalhador faz a cirurgia, né, para resolver a lesão, mas só piora, porque ele volta a fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia, né? É, Então, se não tiver eu uma tenho que medida, meio que superar. se não tiver uma medida, né, que mude aquela postura ou a forma de fazer aquela atividade, né, não tem como, né? O corpo não dá conta mesmo. Mas aí você entra com o trabalho de acupuntura e normalmente os resultados são positivos, né? Assim, em relação a outros tratamentos que a pessoa já fez, como você falou, né? Às vezes já fez até uma cirurgia, mas ainda continua sentindo as dores, ainda continua se queixando. A gente sabe que pessoas que procuram a gente com qualquer desses problemas geralmente é crônico mesmo, né? E aí eles já tomaram todos os medicamentos possíveis e impossíveis e aí não resolvem, né? Então, assim, com a acupuntura a gente consegue um espaçamento melhor da dor. Então, assim, a gente faz a sessão, a gente consegue que ele fique bem alguns dias, para depois ele retornar à sessão. Porque, assim, é até engraçado falar, né? Eu atendi, trabalho no SUS durante 10 anos, né? No ambulatório de dor. Então, as pessoas, os trabalhadores que me procuravam, né, eles não tinham muito acesso a algumas terapias, né, diferentes. Eu faço osteopatia, um pilates, então era tudo muito caro. Então a acupuntura era pelo SUS, então eles conseguiam fazer. Então eles chegavam e falavam, eu não aguento mais tomar morfina, porque não faz nada para mim. Então Nossa, eu vejo aqui morfina. Esses pós-operatório de hérnia de disco que não deu certo, não tem outra solução para eles, né? E aí eles vinham e falavam, olha que gostoso, pelo menos 3 dias eu fico sem dor. Daí, eu fiquei 4 dias. Então, assim, a gente sabe que o resultado é rápido, né? É uma coisa, porque eu brinco assim, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não consigo, às vezes, com a fisioterapia, tirar a dor tão rápido igual eu consigo com a agulha. Aí eu sempre dou a mesma explicação. Eu consigo colocar agulha e eu consigo ali dar um choque em você, né? Tipo, manda um estímulo pro seu cérebro entender que é para tratar aquele local, né? Então, eu acho que isso que me encantou da acupuntura, né? Então, na verdade, é uma rapidez, né? Às vezes as pessoas falam, a acupuntura demora para fazer efeito. Não demora para fazer efeito. Então, eu tenho resultado de paciente que chega com uma dor e sai do consultório de outra forma. Então, a gente sabe que o resultado é rápido, né? E aí, E falar. não, e aí a gente vai fazendo o tratamento conforme a melhora e a evolução do paciente, né? Então, eu tô bem, eu fico bem a cada 3 dias, então vamos fazer 2 vezes por semana. Eu fico bem uma semana, uma vez na semana. Nossa, eu tô super controlado, vamos fazer a cada 15 dias. Tem esse fator legal também, né? Era isso que eu ia perguntar, inclusive, né? Qual que é a frequência normalmente que daí esses pacientes têm que fazer essas sessões, né? Eu acho que devem variar muito também de acordo com o quadro clínico, né? Se ele é mais agudo ou mais crônico, né? E agora me fala uma coisa. Como é que você faz para tratar, de repente, um paciente que tem medo de agulhas? Então, tem muitos, né? A gente pensa que não, né? Mas assim, o mais engraçado é que a maioria que tem medo de agulha, que realmente nunca fez acupuntura. Então é sempre associado à injeção, à infiltração, né, com corticoide, né? Então, assim, o que eu tento sempre de primeira é mostrar o tamanho da agulha e tentar explicar. Deixa eu colocar um ponto. Se você não se sentir confortável, ou se achar que não dá, aí a gente vai usar outras técnicas. Então, assim, eu percebo que a maioria que eu coloco a agulha fala, nossa, eu não imaginei que fosse assim. É porque é muito fininha, né? É muito fininha. Eu achava que, nossa, que ficava doendo, que era um negócio, que eu sentia como se fosse um líquido. Daí eu falo, gente, não tem líquido, não tem medicação. Quem vai dar a resposta vai ser só seu corpo.
né? Então é muito legal isso, Vivi. Hoje eu tenho pouca gente no consultório que não aceita a agulha. A maioria, assim, acho que 99% aceita. E aí, se eu coloco um ponto, daí sente incômodo, daí eu acabo tirando o ponto, daí às vezes eu estimulo com outra coisa. Mas assim, hoje eu não tenho quase recusa da agulha. E quem tem pânico de olhar a agulha, porque tem gente que não é que é o problema da picada, né? É o problema ver. Ah, eu não posso ver tirar sangue, eu não posso, né? Aí eu falo, eu não vou colocar nenhum ponto que você esteja vendo. Porque daí o paciente está deitado, né? Aí eu coloco os pontos, aí o paciente nem sente. E quais são os outros recursos assim que você utiliza além da agulha? Né? Independente da pessoa ter medo ou não, ou querer ou não usar a agulha, né? Eu sei que na acupuntura tem outros recursos, né? Que são utilizados como a moxa, né? Tem também a aurículo, né? Tem outras formas de estímulo daqueles pontos, né? Isso. Geralmente, assim, o bem basicão mesmo, né? Então, a gente tem as agulhas, a moxa, que é um charuto da erva Artemisia, que é uma erva que é muito utilizada na China, né? Então, tanto que as moxas que a gente compra, geralmente é importada da China. Então, é esse charuto onde eu acendo e vou aquecer alguns pontos específicos do corpo. Eu posso aquecer diretamente na pele, né, chegando próximo, ou a agulha. Então, eu posso aquecer a agulha também para dar esse estímulo. Aí eu tenho a TDP, que é uma lâmpada, que na verdade dentro dessa lâmpada tem um filtro que tem a erva artemisia e que ela também aquece o local, mas aí ela já não tem cheiro, né? Porque a artemisia tem cheiro. Aí eu tenho também a moxa de carvão, né? Que daí o cheiro já é um pouco diferente, aquece também, mas não tem a mesma função da erva artemisia, porque a erva, junto com o aquecimento, ela acaba ajudando em outros fatores. Daí eu tenho magnetos, que eu utilizo também pontos que o paciente pode ir embora. Hoje a gente foi desenvolvido um Stipper, que é uma pastilha de silício, que também trabalha com equilíbrio energético. Eu uso muito em caso de dor. Então, é uma pastilha, parece um algodão, você cola nos pontos de acupuntura com microfone e o paciente vai embora para casa. O magneto também. Eu tenho a ventosa, né, que eu consigo fazer a sucção, de deixar no local, eu consigo fazer o deslizamento. Aí eu tenho a pedra de guachá, que também é uma pedra de jade, que eu consigo passar no corpo tanto para diagnóstico, para ver se tem alguma coisa estagnada ou não, mas também para relaxamento. A gente tem um martelo de 7 pontas, que é um martelinho que tem 7 pontinhos de agulhinhas que eu posso estimular algumas coisas. Eu tenho a eletroterapia, né? Então eu consigo usar também, se necessário, a eletro. Daí eu tenho, a gente tem aparelhos, né, que também pode ser usado no Raipuá, que é como se fosse na fisioterapia um ultrassom. Então eu também consigo o resultado. Eu tenho mais vontade de tentar ali tirar aquela inflamação mais rápido. Eu uso esse ultrassom, que é super tranquilo, o paciente não sente nada. E eu tenho a técnica da orelha, que é a auriculoterapia, que também é um microsistema, né, da acupuntura, mas que eu posso colocar com agulhas, com cristais, com esferas, com sementes, com stipper, e eu colocar na orelha de acordo com o que o paciente se sente melhor. Se ele prefere agulha, eu coloco agulha, se ele prefere colocar o cristal, eu coloco o cristal. Então, assim, muitas técnicas, né? Então, Nossa, então me surpreendeu até, nem imaginei que tivesse tanta opção assim. Mas aí o critério para você selecionar o que você vai usar é o que é? Na verdade, é através mesmo da avaliação. Daí, ou às vezes, por exemplo, eu fiz agulha, daí o paciente retornou e a melhora dele foi muito pequena, eu falo, eu vou trocar a técnica. Eu faço as agulhas, mas aí eu utilizo outra técnica. Eu falo, então você vai embora para o stipper. E a aurículo
aurículo eu sempre coloco, porque é uma coisa que eu sei que eu faço a sessão naquele dia, ele vai embora com os pontinhos na orelha e vai continuar o estudo. O estímulo, né? Vai continuar o estímulo, né? Mas, por exemplo, a moxa, se naquele dia eu não achar que o paciente precisa da moxa, eu não vou fazer a moxa, né? Mas tem dia que eu acho que precisa. Se eu fiz sessão de acupuntura, mas não foi o meu resultado esperado, de repente eu uso um Raihuá, porque eu falo, deve estar com uma lesão mais profunda, vou fazer, né, com uma onda, que daí vai ser mais fácil. Então, assim, tem muito a ver com a evolução do tratamento. A princípio, é utilizado agulhas, moxas, às vezes ventosa e aurículo. As outras técnicas eu vou usando conforme eu vou precisando. Quanto tempo, assim, em média, dura uma sessão? Olha, eu também varia muito. Na verdade, não. Eu falo de 50 minutos a 1 hora, né? Porque toda sessão a gente tem a evolução, né? Então, tem uma breve anamnese. As agulhas, né? Vários estudos, eles comprovam que com 20 minutos já é eficaz. Porém, quando você faz, por exemplo, decúbito ventral ou dorsal, 20 minutos, quando você vira o paciente, você está trabalhando muito com a energia dele. Então, 15 minutos, 10 minutinhos já são suficientes. Em gestantes, eu faço um protocolo diferente. Gestante, eu atendo só de um lado, né? Porque quanto menos estímulo, melhor é. Por quê? Porque, na verdade, a gestante a gente tem que trabalhar com carinho e com uma forma diferente. Não são todos os pontos que eu coloco. Aí, como eu coloco de um lado só do corpo, né, unilateral, eu deixo 40 minutos. Agora, o paciente, normalmente, as agulhas são bilaterais. Só quando tem uma lesão no joelho direito, eu vou usar o joelho direito, mas para trabalhar o equilíbrio do corpo, eu coloco bilateral as agulhas. Então, é de 20 a 40 minutos, mais ou menos, até conversar um pouquinho, né? E, às vezes, uma ventosa que a gente faz, né, na mudança de decúbito. Então, dura, em média, de 50 minutos a 1 hora. A 1 hora, tá. E existe algum, você está falando da gestante, né, que ela tem que ter um cuidado especial, né, porque, afinal de contas, ela está gerando uma vida ali, né? Mas tem alguma contraindicação para acupuntura? Tem alguém que não pode fazer ou em alguma situação especial assim essa contraindicação existe? Então, na verdade, a contraindicação a gente fala que é relativa, não absoluta, tá? Absoluta não tem, porque foi o que eu falei para você. São muitas técnicas diferentes, né? Então, se eu não posso fazer em algum determinado ponto que eu sei que eu não vou fazer, tem outras técnicas que eu posso utilizar e outros pontos que eu posso utilizar. Então, não tem contraindicação absoluta para nenhum paciente. Inclusive, pacientes que têm tratamento de câncer, pós-cirúrgico, né? Gestantes, que acabou o nascimento do bebê, não tem contraindicação absoluta, só relativa de acordo com o que eu vou avaliar ali. Se eu não acho interessante, por exemplo, o paciente está com uma energia estagnada em algum lugar, uma pedra no rim, alguma coisa. Se não é interessante para eu fazer circular, porque eu não sei para onde essa pedra vai, então tem determinados pontos que eu não vou colocar. Então é a mesma coisa da gestante. Se eu preciso que o bebê se fortaleça e fique quietinho ali, eu não vou pôr um ponto que pode estimular uma contração uterina, né? Dar movimento para esse bebê, não é isso que eu quero. Então, tem pontos que eu sei que pode levar a uma contração, então eu não utilizo. E crianças? Crianças também. Na verdade, eu atendo na hora que sai da maternidade já, não tem problema, porque assim, no começo eu gosto de usar as sementinhas da orelha e os pontinhos da acupuntura. Porque como o bebê é pequenininho, não tem nenhum desequilíbrio ali, né? É só a gente tentar harmonizar aquela energia, então eu não preciso de muito estímulo. Então eu posso usar nos pontos de acupuntura o estímulo, as sementinhas de aurículo,
Então é mais tranquilo. Mas também posso usar agulha se o caso dele precisar de agulha. Mais sério. Precisa de um estímulo maior, né? Isso. E fala um pouquinho do. A gente está falando sobre Ler Dort, né? Mas fala um pouquinho do seu trabalho em relação à infertilidade, né? Que eu acho que é bem interessante assim, usar essa técnica da medicina chinesa para esse problema da infertilidade, né? Que hoje parece tão comum, né? Então, eu falo que não foge muito da Ler e da Dort, porque hoje a gente tem uma vida, né, muito diferente de antigamente, né? Então, as mulheres de antigamente não tinham dificuldade para engravidar, né? Eram raros os casos das mulheres que tinham poucos filhos ou que não tinham nenhum filho, né? Então, era uma coisa muito mais natural, né? Durante essa questão que eu falo para você, tudo que a gente vai fazendo em excesso na nossa vida, a conta vem uma hora para pagar, né? E a parte da infertilidade, querendo ou não, né? A gente com tanta coisa aí, com tanta informação, mas a gente ainda se alimenta mal, a gente ainda trabalha muito, a gente não dorme, não tem o descanso necessário, a cabeça não para. Então, assim, as emoções, né, a ansiedade, né, que é o mal do século, né, tudo isso, Vivi, acaba atrapalhando. Por quê? A gente nasce igual os nossos avós com uma quantidade de óvulos. E durante a vida, a gente acaba perdendo esses óvulos, né? O homem, diferente da mulher, ele consegue aumentar a quantidade de espermatozoide. A mulher já não consegue. Então, ela tem que preservar a qualidade dela, né? E tanto que ela tem. E aí, como ela preserva? Tendo atividade de vida diária boa, né? Trabalhando a parte emocional, o equilíbrio, né, físico, o controle do estresse, fazendo atividade física, né? Então, muita coisa está envolvida. Então, cada vez mais eu percebo que as mulheres de hoje, né, entram numa menopausa precoce, tudo acaba levando a essa certa dificuldade. Então, eu vejo que chega e fala assim, Thalita, eu fui no médico, o médico falou, se eu relaxar, eu vou engravidar. Falei, nossa, se fosse fácil assim, né? Então vamos por um resort e vamos engravidar. E a gente sabe que não é isso, né? Não é só você relaxar, é você mudar mesmo os seus hábitos, né? Para tentar preservar a qualidade daqueles óvulos que você tem, que ao longo do tempo, por excesso de trabalho, excesso de atividade, excesso de pensamento, excesso de pesticida, contato hoje que a gente tem muito com bisfenol, com tudo isso que, né, que vai atrapalhando a vida da gente, né, que está exposto ali todo dia, né, a gente está exposto, né, à tecnologia, né, às luzes, então a gente não dorme mais, se a gente vai com o celular para a cama, né, então a gente não consegue relaxar. Então, assim, não tem nem como comparar com as nossas avós, né, que não tinha nem luz, né, que tudo trabalhavam muito, mas descansavam bem, se alimentavam da terra. Então, assim, não tinha esse estresse, essa competição no mundo, né? Preciso trabalhar, preciso ter dinheiro para criar filhos. Isso era totalmente diferente, né? Então, isso está atrapalhando muito. Então, eu vejo mulheres jovens que estão com essa dificuldade. De engravidar, na verdade é uma desarmonia energética, né? Que a gente vai gerando e, como você falou, né? Uma hora a conta chega e às vezes paga com esses problemas de infertilidade, né? Enfim. E a gente viu durante a pandemia, né? Então, olhando nos casos da Léria e da Dort, né? A gente viu aí que na pandemia, além das doenças terem aumentado, né, os índices de queixas nas empresas e tal, não era só por uma questão física, né? Porque muitas vezes a pessoa estava trabalhando em casa, né? Mas que era justamente por essa questão psicológica, emocional, né? O medo, né? O Covid trouxe, a insegurança de não saber o que vai acontecer, né? E aí, na medicina chinesa, tudo isso tem
uma relação muito interessante, né? O medo, a insegurança, a raiva, né? Cada sentimento tem o seu órgão, né? Não é isso? Quer Isso. falar um pouquinho Então, sobre isso que eu acho muito interessante. é legal, porque assim, a gente sabe que tem, os órgãos têm os órgãos e as vísceras, né, que são acoplados, então um órgão depende do outro para o funcionamento, né? Então a gente sabe que o rim, ele é acoplado com a bexiga, então um acaba meio que ajudando o outro, o baço com o estômago, então a gente vai associando esses órgãos. E eles têm muito a ver com a estação do ano, né? Com a parte quente, fria, com os alimentos, e tem a ver muito com as emoções, né? Então, assim, o medo é diretamente relacionado ao rim, né? E é muito engraçado, porque eu vejo muitas mulheres com infecção de urina que chegam no consultório e tem a ver com algo relacionado ao medo. Eu tô com medo porque eu vou fazer uma viagem, eu não sei como vai ser. Eu tô com medo porque eu vou trocar de emprego. Eu tô com medo porque meu filho saiu de casa. Eu tô com medo porque meus pais envelheceram. E aí a gente começa a ver que é de repetição, né? Que tá muito relacionado a essa questão. Aí relata dor lombar, que a gente sabe que tem a ver com os rins. Então a gente começa o baço. Eu pergunto para toda mulher: você é preocupada? Sou. Você tem vontade de comer doce? Tenho, como você sabe. Porque o baço, o sabor dele é o doce e o sentimento é a preocupação. Então, assim, tá muito relacionado. Tô preocupada, tô ansiosa, eu quero comer doce, né? Porque eu quero, de uma forma, sem saber, né? No inconsciente, eu quero fortalecer aquele órgão, né? Então, eu tenho vontade de comer aquele alimento. Então, assim, fantástico, né? O fígado, né? Ligado à questão dos olhos, né? Ligado à questão. Eu vi muitos pós-Covid com um zumbido no ouvido, que não consegue tratar, né? Então a gente sabe que manifesta no ouvido, rim, né? Então, assim, não tem como a gente falar que não existe, né, Vivi? É uma coisa assim que não tem a ver, né? Que não funciona, né? Eu tenho refluxo, né? Quando a gente começa a fazer a acupuntura, nossa, mas como que melhorou? Eu falei, viu, a gente desobstruiu ali aquela energia parada, aquele negócio que tá ali, vai e volta, vai e volta. Né? Então é muito interessante essa parte, né? Hoje já é uma ciência comprovadíssima, né? Não tem nem o que questionar, né, os resultados da acupuntura, né? Mas essa questão emocional é bem legal, assim, porque, como eu disse, né, a pessoa às vezes ela tá com essa parte emocional abalada, né, essa parte psicológica, das emoções mesmo, e aí você chega no posto de trabalho, você vê que não tem muito desarranjo ali ergonômico, né? Mas o problema, às vezes, da dor lombar não é nenhum peso, não é nenhuma má postura, é emocional mesmo, né? É sentimento. Então é muito legal mesmo, né? Mas, de qualquer forma, tem que tratar, né? Tem que colocar essa energia e equilibrar tudo isso, né? Sim. Legal, Thalita. Foi muito legal, assim, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. A gente não tem nenhuma pergunta aqui, né? Apesar da gente ter também poucas pessoas aqui ao vivo. Mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Deixa o seu endereço, de repente, o seu arroba aí para o pessoal te seguir, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Thalita. Fala como que o pessoal te acha aí. Falar? Deixa eu colocar aqui, que eu não consigo fazer, né? Hã? Tô tentando colocar aqui, eu vou digitar. Tá. Fica mais fácil, né, para quem vê. Depois a live vai ficar gravada, né? Isso. E aí, eu acho que o que eu queria falar, Vivi, é a respeito, assim, tudo que a gente tem de diagnóstico, né, seja em qualquer área, né,
Ah, eu tô com câncer, eu tô com problema no fígado, eu tenho uma hérnia de disco, né? A gente colocar que isso não é uma sentença da sua vida, né? Não é porque você tá com aquele problema que não vai ter solução, né? Às vezes são coisas assim tão simples, às vezes assim, pequenas mudanças do dia a dia, né? Assim como você trabalha com essa questão de ver como que é o ambiente de trabalho, né? O que eles estão utilizando, se está certo, se está sentando direito, se não está, a gente consegue, né, através de várias técnicas, ver esse padrão, né, que está aí, que está incomodando, e de repente uma coisa que você acha que é tão ruim, que não vai ter nenhuma melhora, às vezes você tem um resultado tão rápido, né? Então eu acho que a gente tem que estar aberto, que tudo na vida tem uma busca, né? Uhum. Uma busca de autoconhecimento, uma busca de uma terapia, né? Que, na verdade, a gente não pode nem dizer que é uma terapia alternativa, mas as pessoas conhecem como uma terapia alternativa, né? Mas, assim, é algo que você pode procurar, né? Ah, eu não tenho condição de fazer um tratamento. Então, começa a melhorar os hábitos dentro da sua casa, não é só no trabalho, né? Aham. Então, É. assim, tenta dormir mais cedo, né? Tenta observar o que você está fazendo em casa, a sua alimentação. Se você sabe que o alimento não faz bem, não consome mais ele, né? Então, eu Aham. falo muito disso. Eu falo que eu dou alternativas para o paciente, por exemplo, fazer tratamento com chás. Então, não é uma Aham. assim, tão fácil, né? Ai, Thalita, eu não durmo bem, mas eu não consigo pagar sessão de acupuntura toda semana, eu não consigo, eu não tenho tempo. Tudo em casa faz um chazinho, sabe? Para poder dormir melhor, né? Eu não estou muito bem, não espera o negócio virar grande, né? Ah, eu comecei com a garganta ruim, tome um chá, né? Usa um própolis, tudo é uma coisa mais natural, a gente tem que estar aberto a isso. E às vezes muitas pessoas vão, né, com um diagnóstico e acham que não tem mais solução para nada. Às vezes é uma fase só, né, que a pessoa está passando, né? Uma fase mais complicada, de incertezas, de medo, de insegurança, enfim, de tudo isso que a gente está falando, e acaba somatizando, né? O corpo é que sente, e aí vem as dores, vem as queixas musculares, osteomusculares, né? Então não é só postura e excesso de carga que causam essas dores, né? Às vezes é só mesmo uma questão de mudança de hábito, como você está falando, né? Eu vejo bastante lá no seu Instagram que você fala dos chás, né? Tem alguma outras técnicas assim complementares que você usa junto com a acupuntura para os seus pacientes? Além dos Eu, chás, florais, sei lá, alguma coisa assim. sim, se tiver necessidade, eu passo floral. Eu trabalho com fitoterapia chinesa. Então, se eu acho que esse padrão de desequilíbrio está muito crônico, eu acabo passando uma fitoterapia também. E a questão da alimentação. Então, assim, para comer no horário dos órgãos, para fortalecer melhor. Então, eu sei qual alimento fortalece o rim, qual alimento fortalece o baço. Aí eu indico esses alimentos também para a pessoa consumir, principalmente em horários certos, né? Então, às vezes, se você comer no horário, né, que a gente sabe que tem o relógio dos órgãos, comer aquele alimento naquele horário, eu sei que o fortalecimento daquele órgão vai ser mais eficaz. Então, com dicas básicas, né, para continuar o tratamento em casa. Né? Legal, né? Tem até um Legal. reloginho, então, para os órgãos. Legal, Thalita. Obrigada pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue falar mais, né, sobre esse assunto que é tão interessante. Eu sou fascinada, né, pela medicina chinesa. E aí a gente pode trazer outros assuntos relacionados aqui a isso, né? A medicina chinesa, formas de outras lesões que podem ser tratadas. Mas obrigada, viu? Obrigada por ter passado aqui essa horinha com a gente. Obrigada também, né? Porque acho que é legal também as pessoas do meu Instagram conhecer seu trabalho, né? Então a gente Aham. sabe que é muito legal isso. Eu falo que
Eu tenho muitas parceiras, isso é legal, porque a gente consegue discutir casos. Então, eu acho que a gente sempre acaba acrescentando, né? E aí, qualquer Sim, dúvida, o pessoal depois pode mandar também no inbox, né? Aí, se é, tiver alguma dúvida ou até a sugestão para um próximo tema, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu tô vendo agora que tem algumas pessoas entrando, né? Agora que a gente já tá no final. Paty, obrigada, um beijão, saudade de você. Tem uma amiga entrou aqui agora. Mas então tá, Thalita, um beijão. Então a gente se vê numa próxima. Sucesso para você. Obrigada, Vivi. Até mais. Até, tchau. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. A gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau, boa noite.